Aninha. Chama todo mundo aí, Dedé, pra assistir. Cauê Hugo. Joia. Acho que você clicando aí nessa coisa do direct aí, você chama o pessoal pra participar ao vivo. Chama o pessoal pra participar aí. Manda pro pessoal do WhatsApp aí. Paulo. Ei, Paulo, joia. Tá aí sozinho sem o Luiz, né? Luiz te abandonou. Já já vamos começar, tá, gente? Só esperar mais gente entrar aqui. Eu estou orando, tá? Senhor, obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando aos meus irmãos. Pai, que essa mensagem chegue, Pai, até os confins da terra, até onde eu não posso ir. Mas com a tecnologia, o Senhor tem alcançado milhões de pessoas em todo o mundo, dos lugares mais remotos, Pai. Então, que o nome de Jesus seja glorificado através dessa mensagem e que eu possa testemunhar aquilo que eu vivi e aquilo que o Senhor fez na minha vida, de forma que as pessoas sejam realmente impactadas e convidadas e atraídas a buscar mais da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal, você está ouvindo, está todo mundo ouvindo bem? Então vamos lá, gente. Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito de uma experiência que eu tive na vida, que é o seguinte: muitas vezes a gente passa por provas, por lutas, por desertos, por situações difíceis, e a gente fica perguntando a Deus por quê, e a gente fica questionando a Deus o porquê, e eu falei um pouquinho a respeito disso quando eu falei dos 5 princípios para receber a cura emocional. Vamos relembrar aqui os 5 princípios que eu falei para a gente receber a cura emocional? Número 1, buscar a Deus, né? Quem não viu pode procurar o vídeo aí que tá gravado. Número 2, não ficar remoendo o passado. Número 3, meditar na palavra. Número 4, não fique sozinho, busque ajuda, caminhe com alguém. E número 5, perdoar. Ok? Ei, André, seja bem-vindo. Fique com a gente, hein? Chama o pessoal para participar. Então, eu falei desses 5 princípios para a gente ser curado emocionalmente. Pois então, aplicando todos esses princípios, eu vivia uma intensa busca por essa cura emocional, né? Como eu falei aqui, o primeiro princípio é buscar a Deus, é você querer a cura. Você que sofre de qualquer problema emocional, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de hiperatividade e tantos outros transtornos emocionais que a gente tem visto hoje em dia, né? Então, se você sofre ou conhece alguém que sofre de algum desses transtornos, vai lá no vídeo que eu falei sobre a cura emocional. Falei de forma abrangente. Então, eu era medicada, eu tomava medicação, né, para depressão há muitos anos, e buscava a cura plena de Deus o tempo todo. Eu orava muito, eu jejuava muito, porque eu queria ser uma pessoa normal, eu queria viver uma vida normal, eu queria trabalhar, eu queria estudar, eu queria fazer amizades, eu queria sair para a rua, eu queria viver, ter uma vida normal. E eu não tinha isso, eu sempre fui uma pessoa muito melancólica, sabe? Uma pessoa assim que tinha um olhar triste. Eu tenho a impressão de que as pessoas olhavam para mim com um olhar de pena, porque realmente eu tinha aquele semblante descaído. O meu pai fala que eu andava muito curvada. Meu pai sempre falava assim: levanta esse ombro, para de andar curvada. Então eu tinha essa característica da melancolia, de ser uma pessoa muito para baixo.
E aí, sempre orando e pedindo para Deus uma cura, né? Uma restauração, uma transformação, para que Deus me libertasse dessa situação de cativeiro no qual eu vivia. Pois então, vocês sabem, e aí a gente pensa que vai vir de uma forma, e tantas vezes Deus usa uma forma totalmente diferente daquilo que a gente pensa, né? É, eu tive uma infância muito desestruturada, com uma família desestruturada, como muitos já sabem. E eu buscava a Deus e eu pedia muito a Deus que um dia eu tivesse uma família normal. Papai, mamãe, filhinhos servindo a Deus, uma casa feliz, um lar feliz. Esse era o meu objetivo de vida, sabe? Eu nunca pedi a Deus fama, sucesso, riquezas, dinheiro. A principal oração era pela cura, para que eu pudesse servir a Deus com intensidade, para que eu pudesse proclamar, tô um pouquinho nervosa, né, gente? Para que eu pudesse proclamar o evangelho de forma plena, o que muitas vezes a depressão, a timidez atrapalha, e que eu pudesse ter uma família, filhos, um esposo, um lar cristão, feliz, que glorificasse a Deus. E Aline, beijo, Isaac, beijos. Então, o meu sonho, o meu objetivo de vida não era fama, não era sucesso, era ter uma família estruturada, uma família feliz. E aí, fazia 3 anos que eu tinha casado, e eu ainda era assim, uma pessoa melancólica, uma pessoa para baixo, uma pessoa triste. Deus já tinha feito muita coisa na minha vida, tinha me dado muitas transformações, eu já conseguia fazer muitas coisas, eu conseguia, assim, às vezes trabalhar, eu conseguia conviver com as pessoas, eu tinha recebido, enfim, várias curas, né? Mas não era uma cura assim, não era eu ainda era melancólica, né? Qualquer coisa eu ficava triste, eu era uma pessoa para baixo, eu era uma pessoa pessimista, eu era uma pessoa com semblante descaído mesmo, uma pessoa que não era muito guerreira, sabe? Uma pessoa que qualquer coisinha me derrubava. E então, com 3 anos de casada, eu engravidei. E aí veio aquela realização daquele sonho, daquele grande sonho de ser mãe, que é a realização de um sonho. E foi um dos momentos mais felizes da minha vida, quando eu soube que finalmente eu estava grávida, que eu ia gerar um ser, que eu ia ser mãe. E aí, né, a gente planeja todas aquelas coisas, orar pelo filho já, e dedicar ele ao Senhor, e todas essas coisas. Quando eu soube o sexo, que eu fiquei sabendo que era um menino, o Senhor me deu uma palavra que está em Jeremias 1:5, que é essa palavra aqui. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta para as nações. Quando eu soube essa mensagem, eu falei, sim, isso é para o meu filho. Essa palavra é para o meu filho. O meu filho é o escolhido do Senhor. Ele foi planejado antes, muito antes de eu pensar em engravidar. O meu filho já foi planejado e sonhado para o Senhor, porque ele tem um plano específico para ele. E ele vai ser profeta para essas nações. E eu me apeguei àquela palavra. Então, pois é, passou a gravidez, tudo bem, não tive nenhuma intercorrência, a gravidez foi ótima, eu não tive nenhum tipo de infecção, eu não tive nenhuma intercorrência, nada, engordei pouco, nenhum problema, nada, 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 nada. No dia do parto, foi um parto difícil, realmente, foi um parto demorado, muito, muito dolorido, né? Parto normal, as contrações doem bastante. Então, mas o bebê nasceu saudável, né, aparentemente. No outro dia, ele nasceu num sábado, no domingo eu já recebi alta, já fui para casa. E eu fui para casa naquela alegria tremenda, agradecendo a Deus, glorificando a Deus e dando graças e vivendo aquela realização de um sonho de uma vida, né? Sabe quando você tem um sonho de uma vida? E Hugo, Rita, Eliane, quando você tem a realização, quando você tem um sonho de uma vida e finalmente você realiza aquele sonho, então assim, é um êxtase, né? E aí eu passei aquela primeira noite com o bebê, a gente cheio de expectativas para viver o novo, né? Aquele serzinho ali pequeno, e Michele. E então há muita expectativa para viver aquela vida, ser mãe, né? Pela primeira vez e tudo mais. E aí o bebê passou a noite inteira chorando. Ele chama Isaac, né? Aquele que traz alegria, que faz sorrir, o filho da promessa. Coloquei o nome, a gente já tinha planejado que se fosse menino se chamaria Isaac, e acabou que o nome teve tudo a ver, né, porque Deus está no controle.
E já na primeira noite em casa, gente, ele chorava muito, ele chorava, ele esgoelava a noite inteira. E eu falei, gente, isso não é normal. Mesmo sendo o primeiro filho, eu falei assim, gente, isso não é normal. Meu filho, ele esgoelava, ele esgoelava, ele chorava, ele chorava. Eu tentava amamentar, eu não conseguia. E ele chorava, 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 chorava. E a minha cunhada é enfermeira. No outro dia eu falei com ela, falei, olha, eu passei a noite em claro, ele chorou demais à noite. Ela falou que não era assim normal, que alguma coisa poderia ter. E aí eu fui para a segunda noite, né, falando assim, vamos ver se essa noite vai ser diferente. Passei o dia todo tentando amamentar ele, não conseguia. Às vezes ele tentava sugar alguma coisa, mas ele não tinha muita força para sugar. Ele não conseguia sugar, então eu acho que realmente não estava alimentando ele o suficiente. E aí fui para a segunda noite. Na segunda noite ele esgoelando, chorando, 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 chorando. Eu comecei a perceber que ele estava quentinho. E eu toquei nele e vi que ele estava bastante quente. A gente pegou o termômetro, ele estava com 38,1 de febre. Aí eu falei, nossa, é febre muito alta para um bebê de 1 ano, né? De um dia. E aí eu tirei o termômetro, balancei, desliguei, liguei, coloquei de novo. Quando eu coloquei de novo, a febre já tinha aumentado para 39,5. E eu falei, gente, isso não é normal, né? Um bebê tá com febre, o que tá acontecendo? Eu não estava entendendo nada, né? Mamãe, marinheira de primeira viagem, primeira vez, primeiro filho e tudo. E aí eu liguei para minha cunhada, que é enfermeira, ela falou assim, olha, se ele não melhorar até de manhã, você leva ele para o hospital. De manhã, então ele passou a noite também chorando, e a gente em claro, e a febre não diminuía. Eu dava, aí eu levei ele para o médico, desculpa, eu levei ele para o médico nessa noite. Chegando lá, o médico que estava de plantão só falou assim, deve ser um resfriado, dá para ele 2 gotas de dipirona. E aí eu voltei para casa, dei dipirona para ele, mas ele continuou chorando e a febre não abaixava. Eu dava dipirona, a febre não abaixava, não abaixava, não abaixava. Eu falei, mas como, gente? Ele tá tomando o analgésico e a febre não abaixa. Quando foi de manhã, eu fui lá na minha cunhada, no trabalho dela, ela falou assim, olha, a febre não tá baixando, isso não é normal, vai pro hospital agora. Corri pro hospital com a roupa do corpo, já direto, não levei nada e fui pro hospital. Chegando no hospital foi muito difícil, foram uns momentos muito difíceis, né? Eu tive o parto normal, eu estava toda costurada, eu estava com muita dor, eu estava com muito estresse, né? De preocupação com meu filho e tal. Teve alguns problemas no hospital que não me deixaram subir de elevador, tive que subir de escada. Várias coisas que eu fui, assim, eu não fui bem tratada como eu deveria, principalmente na situação que eu estava. Enfim, chegou a hora do meu filho ser atendido. E quando ele foi atendido, na hora, assim, eu pensei que ia ser alguma coisa, assim, de leve. E a médica falou assim, começaram a furar ele, pegaram ele, levaram. E eu fui atrás e começaram a furar ele por todos os lados. E furava de um braço, e furava outro braço, e furava aqui, e furava ali. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a médica falou assim, olha mãe, tentando com calma, né, falando assim, olha, vocês vão ter que ficar internados. E eu pensei assim, nós vamos ficar internados assim, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ela tá querendo dizer que a gente vai ficar aqui um pouquinho mais do que eu pensava. Não vai ser só um atendimento rápido, né? Mas não, eu estava totalmente enganada. E aí a médica já viu a situação, mas ela não me falou nada, ela viu que era algo preocupante. E aí começaram a furar meu filho, meu bebezinho de 2 dias de vida, e furava e tirava sangue de um lado e tirava sangue do outro, eles entortaram ele assim, e furaram as costas dele para tirar aquele líquido, para saber se era meningite. Imagina você ver o seu bebê de 2 dias, que é o sonho da sua vida, sendo entortado assim, para que enfie uma agulha, e aí eles apertam para que o líquido vá pingando assim, sabe? Era uma tortura, meu Deus, ver aquilo com meu filho era torturante. E eu sentindo dores e aquela situação terrível mesmo, assustadora. E aí eu vi, né, os médicos, eu vi a movimentação, eu vi que médico ia para lá, médico vinha para cá, cada hora era uma pessoa para olhar ele, não sei o quê, e eu vi que a situação realmente não era muito boa, não era muito simples. E aí eu vi que a gente não sairia do hospital naquele dia. Enfim, a gente ficou ali 7 horas na enfermaria esperando um quarto. Eu fiquei ali sentado numa cadeira com todos os pontos, com a barriga doendo, com os pontos doendo. Eu não tinha levado a medicação, né, para dor, não tinha levado as medicações que eu tinha que tomar pós-parto. Então as dores estavam terríveis, terríveis. Eu passei horas em pé, né, com um dia de ter colocado um filho, né, de ter dado à luz a um filho. E então nós fomos pro quarto. E eu ainda não sabia o que estava acontecendo.
E as médicas começaram a fazer exames, 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 e furava ele de um lado e furava ele de outro. Eu lembro que uma vez, em um bracinho só, um bracinho, né, no bracinho desse tamanhozinho aqui assim, ele era muito pequenininho, só num braço eu contei 15 furos. Imagina um bracinho desse tamanhozinho com 15 furos. Não tinha mais onde furar, não tinha mais veia para furar. É, e aí eles furavam, 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 e meu filho esguelava, e eu via muitas vezes o lençol jorrando sangue, sabe? E o lençol todo sujo de sangue, eles tinham que trocar o lençol. E aí meu pai chegou com a minha cunhada, que é enfermeira, e nós chamamos a médica para explicar para eles a situação, né? Já que eu era leiga nesse fato, para poder entender realmente o que meu filho tinha, porque até então eu não sabia o que meu filho tinha. E aí foi a primeira vez que eu vi a palavra sepse, sepsemia. E a minha cunhada enfermeira entende, né, os termos técnicos, e a médica responsável falou assim, olha, a suspeita é de sepsemia, né? Para quem não sabe, sepsemia é infecção generalizada. Depois eu fiz bastante pesquisas e eu descobri que quanto menor é a pessoa, mais chances de morte, né? Porque quanto menor é a pessoa, ou mais, né, se ela for mais alta, quanto menor os órgãos estão muito próximos uns dos outros, então é mais fácil da infecção passar de um órgão para o outro. Eu fiz pesquisas também que falaram que o Brasil é um dos países que tem maior taxa de mortalidade, maiores do que países subdesenvolvidos. Isso foi depois, né? No momento ali eu não tinha essa noção da gravidade, mas eu vi na cara do meu pai e da minha cunhada que a situação não era boa. Eles não me disseram que era sepsemia, mas eles tentaram me acalmar e falar assim, olha, vai dar tudo certo, mas se não der, vai ficar tudo bem. Nesse sentido, assim, e eu pensei, assim, como assim? Qual que é a probabilidade de eu não sair daqui com meu filho, né? O que está acontecendo? Eu não entendia. E aí eu comecei a me desesperar mesmo, eu comecei a me preocupar bastante. Depois eu perguntei para o meu pai o que era a sepsemia, ele me explicou, e eu ainda não tinha noção da gravidade que é, né? Eu não tinha feito essas pesquisas da taxa de mortalidade e tudo mais. Enfim, nós ficamos ali internados no hospital. A gente, quando a gente dá à luz um filho, a gente vai para casa e a nossa mãe cuida da gente, a nossa sogra, né, algum parente, uma mulher cuida da gente, ajuda a gente nos primeiros cuidados com os filhos, a gente ali fica de resguardo, a gente fica evitando peso, a gente fica evitando ficar em pé, a gente fica de repouso. Eu não tive nada disso, eu tive que ficar ali internado no hospital com meu filho, cuidando dele sozinha. Eu não pude ter um acompanhante para mim, porque eu era acompanhante dele, que era o paciente. Então eu tinha que cuidar do meu filho sozinho, eu tinha que dar banho, às vezes eu tinha que ir no banheiro e eu ficava com medo de deixar meu filho sozinho no quarto. Era uma situação muito complicada, né? Imagina nós dois sozinhos no quarto e o meu medo de ir pro banheiro e alguém vir roubar meu filho ter um problema, meu filho aconteceu alguma coisa, eu voltar, cadê meu filho? Sumiu, morreu, não sei, alguma coisa. Então eu tinha medo de ir no banheiro. Eu esperava uma enfermeira chegar, alguém, e falar assim, fica aqui para eu poder ir no banheiro, para eu tomar banho, qualquer coisa. Eu poderia ir para casa, né? Alguns os familiares falaram assim, vai para casa, toma um banho, a gente fica com o bebê aqui enquanto você vai descansar um pouco. Eu não saí do hospital um minuto. Eu falei, eu não saio desse hospital sem meu filho, eu não vou sair daqui nem um minuto. Enquanto ele estiver aqui, eu vou estar aqui com ele. E foram um dos dias mais difíceis da minha vida. Um dos períodos mais difíceis da minha vida, né? Ali naquele hospital frio. E eles vinham a toda hora, de meia em meia hora, furavam ele, furavam o braço, furava aqui, furava ali. Por fim, não tinha mais onde furar o braço dele para fazer exames e também para tomar medicação. A médica falou que tinham 4 bactérias crescendo no organismo dele, se desenvolvendo no organismo dele. Então ele teve que começar a tomar a medicação intravenosa, mas por ele ser muito pequeno e não ter mais veia e não ter mais como furá-lo, eles fizeram o acesso central. Mas, pois bem, estava lá meu filho tomando medicação toda hora, medicação, de meia em meia hora vinham médicos, vinha o enfermeiro olhar o que ele tinha, ver se ele estava bem. Eu tinha que pegar as fraldinhas dele, sujas de xixi, e guardar, eu não podia jogar fora, porque eles tinham que pesar a fraldinha de xixi para saber o quanto ele estava urinando, para saber se o fígado e o rim estavam funcionando direitinho. Eu tinha que, sabe, eu tinha que vigiar ele em todos os sentidos. E aí uma hora a médica falou assim, olha, a gente vai ter que levar seu filho ali na outra sala. E eu falei, ok, vamos lá. Eu fui com eles. E chegando lá, eles
4 médicos começaram a segurar ele pelos braços, pelas pernas, e eles esguelando, esguelando, esguelando. Eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, e pensando comigo e chorando caladinha. Mas eles viram que eu estava muito chorando bastante, eles falaram assim, mãe, se retira um pouco, deixa que a gente vai tomar conta do seu filho aqui. Eu não pude fazer nada, fui ali no corredor tomar uma água. Quando eu estava no corredor tomando água, eu vi duas das médicas saindo da sala e, falando, e conversando entre elas, e elas falaram assim, a gente vai ter que dissecar. E na hora eu falei, dissecar? Peraí, como assim dissecar? Eu conheci a palavra dissecar, eu entendi assim, quando a gente vê nos filmes ali que a pessoa vai dissecar nas aulas de ciências, né, de biologia, vai dissecar um sapo, quer dizer que a pessoa vai abrir o sapo, né, para estudar dentro do sapo. Eles vão dissecar o meu bebê de 2 dias, como dissecar? Como assim? E desesperei. E não podia chegar perto deles. Aí eu fiquei lá no meu quarto, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eles estão fazendo com meu filho? Eles estão dissecando meu filho, eles estão rasgando meu filho, eles estão abrindo meu filho, o que eles estão fazendo com meu bebê, meu Deus do céu? E desde que ele tinha nascido, eu não tinha ficado nem um minuto longe dele, nem um segundo. Foi a primeira vez, e eu olhava para a cama ali, porque demorou um pouco, demorou uma meia hora. E eu falava assim, tá faltando meu filho aqui, cadê meu filho? Onde que eles estão fazendo com meu filho e tal? E aí, depois de uma meia hora, mais ou menos, eles trouxeram, tá aqui, bebê, tá aqui, mãe, seu filho. E na hora que eu olhei, ele com os olhos fechados, ele, a roupinha, que eu tinha colocado uma roupinha bonitinha, a roupa toda suja, manchada de sangue. Eu olhei pra virilha dele, tava costurada, tinha 3 pontos na virilha. Os 3 pontos parece pouco, mas para um corpinho era uma ferida desse tamanho na virilha. Outra ferida de 3 pontos aqui no braço, e mais 3 pontos aqui, assim, no antebraço. Eles colocaram uma tala aqui no braço, nessa parte do braço, eles colocaram uma tala para o braço não dobrar, porque eles tinham feito o acesso aqui, o braço tinha que ficar aberto o tempo todo para o acesso não sair. E eles, para a tala não sair, eles deram pontos, eles costuraram a tala também. Então ele tinha pontos pelo corpo todo. Eu levei meu filho inteiro e meu filho voltou todo costurado, parecendo aquele, esqueci agora da testa quadrada, né? Aquele que emenda o corpo. Gente, eu entreguei meu filho todo bonitinho, meu filho voltou todo sujo de sangue e todo cheio de pontos, todo costurado, todo remendado. Eu falei, meu Deus, o que fizeram com meu filho? E aí a médica foi explicar que eles tiveram que fazer o acesso central. Como ele não tinha mais... Ei, Felipe, eu tô contando aqui do testemunho do nascimento do Isaac. Então, quando o meu filho, eles explicaram que como ele não tinha mais veia, não tinha mais... Frankenstein, isso aí, Hugo, obrigado pela ajuda. Todo remendado igual um Frankenstein. A médica me explicou que como ele não tinha mais veia, já tinha furado todas as veias possíveis dos 2 braços, não tinha mais veia para furar, e não tinha mais também como dar medicação, toda hora perdia veia, porque ele tinha que tomar 3 tipos de medicação, antibiótico, soro, 2 tipos de antibiótico, mais um soro. Então eles fizeram o acesso central. O que é isso? Eles rasgam, né? Eles primeiro tentaram pela virilha. Eles rasgaram a virilha dele, eles enfiam como se fosse um cano, e vai subindo esse cano, e esse cano vai direto até o coração. E do coração, eles por esse acesso, eles tiram o sangue, e eles também dão a medicação por esse acesso. Que aí não precisa ficar toda hora furando, né? Pegando acesso, perdendo acesso e tal. Tem um acesso central, que é direto pro coração. E aí eu falei, mas por que tanto corte? Eles falaram que tentaram primeiro pela virilha, não conseguiram, costuraram, fecharam, e depois tentaram aqui, pelo braço aqui, bem aqui, e aí era mais perto, eles conseguiram. Ei, Noeli Joia, tô contando o testemunho aqui que eu te falei mais ou menos do Isaac. E aí eles cortaram aqui e fizeram esse acesso por dentro do corpo, da pele, assim, eu não sei, eles enfiam um cano que vai pegando sangue direto do coração e também trazendo a medicação direto para o organismo. E aí eles colocaram a tala, e na tala também costuraram a tala com pontos. Então ele teve 2 pontos em 3 lugares aqui também, no punho. Então eu entreguei meu filho inteiro, e ele voltou assim, e a roupa toda suja de sangue, e ele estava praticamente desmaiado, e eu falei, mas o que está acontecendo? Eles falaram que como ele estava gritando muito, chorando muito, e eles precisavam, era uma coisa bem, bem delicada, eles precisaram
sedá-lo. Então eles sedaram um bebê de 2 dias. Imagina o seu filho sedado, um bebê de 2 dias. Eu olhava para ele, ele não tinha reação nenhuma. Eu falei assim, sabe, teve uma hora que, e a sedação demorou, né, a passar o efeito. Teve uma hora que eu tentei dar de mamar para ele e ele não reagia. Ele não tinha qualquer tipo de reação, ele praticamente não mexia. E eu abri a boca dele estava assim pesada, assim, ó, pesada, e eu tentei abrir a boca dele assim, e a boca dele voltava, sabe? Totalmente sedado, totalmente desacordado, e eu me desesperei. E foram momentos assim muito difíceis que eu tive que confiar muito em Deus, né? E a todo tempo eu orava, e a todo tempo eu chorava, e eu clamava a Deus por misericórdia. E eu pedia a Deus, Senhor, livra o meu filho, Senhor, livra o meu filho. E durante aqueles dias ali no hospital, que não foram poucos dias, no hospital era um período de feriado, de Dia dos Pais, e emendando com algum feriado, o hospital ficou ali uma quinta, sexta, sábado e domingo praticamente vazio, era pouquíssimas pessoas que tinham no hospital. Um hospital frio, escuro, e nós dois ali, eu com meu bebezinho, naquela situação. E eu orava e eu pedia, Senhor, misericórdia, e eu orava, eu orava, eu orava, e no momento de desespero eu falei, meu Deus do céu, eu vou ser como, eu sou como Jó, Senhor. Eu orei, sabe, eu coloquei a minha vida e a vida do meu filho diante do Senhor, e eu orava, e teve uma hora que eu fui pro banheiro, e eu falei, eu vou colocar meu rosto no pó, e ali naquele banheiro de hospital, que é um banheiro que não é limpo, né? A gente sabe, banheiro de hospital, muitas pessoas usam, tem que fazer toda a higienização, pessoas doentes passam por ali. E eu coloquei realmente a minha cara no pó, eu coloquei a minha cara no chão e eu me ajoelhei. E eu falei, Senhor, o Senhor deu, meu filho é teu. Eu só estou aqui para cuidar dele. Se o Senhor quiser levar o meu filho, Pai, eu vou entender. Eu não vou blasfemar, como Jó. Eu não vou blasfemar, eu não vou me desviar, eu não vou brigar com o Senhor, eu não vou me afastar da presença do Senhor, eu não vou deixar de te amar, eu não vou te amar menos, Senhor. Mas eu não sei se eu vou sobreviver sem o meu filho. Eu acho que eu vou morrer de tristeza. Mas o Senhor deu, e se o Senhor quiser tomar, ele é teu. E eu acho que o Senhor viu ali a sinceridade da minha oração, ele viu a sinceridade do meu coração. Porque muitas vezes nós temos ídolos na nossa vida, ídolos que a gente acha que são bons, sabe? A gente às vezes ama tanto um filho, mais do que tudo do mundo. Só que a gente tem colocado o filho acima de Deus e Deus não quer isso. Às vezes a gente coloca o marido, o casamento, o ministério. A gente coloca tantas coisas acima de Deus, em primeiro lugar, e Deus não aceita. E aí, como aquele filho era um sonho, um projeto de vida, esperado, tão desejado, Deus falou, vamos ver quem está em primeiro lugar, se é o seu filho ou se sou eu. E naquela hora que eu falei assim, Senhor, ele é teu. Se o Senhor quiser levar, Pai, faz o que tiver no seu coração, faz o que o Senhor tiver que fazer. E aí eu acho que o Senhor falou assim, olha, ela ama esse filho com todas as forças, mas eu estou em primeiro lugar no coração dela. E aí o Senhor começou a mudar a história, mas não foi assim tão de repente. No outro dia, após eles trazerem meu filho todo costurado, ele começou a inchar. Ele inchou, 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 inchou. Ele aumentou 2 quilos, só de inchaço. Ele nasceu com 2 quilos e poucos, ele estava com quase 4 quilos, só de inchaço. As meinhas que ficavam largas nele começaram a marcar o calcanhar dele, apertando. Tudo começou a ficar apertado nele. Ele ficou parecendo japonês. De tão inchado, o olhinho dele ficou puxadinho, parecendo japonês. Então ele começou a inchar. E aí os médicos começaram a se desesperar, porque achou que talvez os rins não estivessem mais funcionando, que ele estava retendo líquido, e se tivesse acontecido isso, se por acaso a infecção tivesse passado por um outro órgão, no caso o rim, certamente ele não sobreviveria. Era uma questão de tempo até ele se espalhar por todos os órgãos e ele morrer. Então, na hora que ela falou que ele tinha que fazer um ultrassom para ver se por acaso a infecção tinha ido para o rim, eu, né, falei assim, meu Deus do céu. Eu desesperava, mas eu falava assim, Senhor, o Senhor sabe minha fé, o Senhor sabe que eu sou ser humano, eu estou chorando, mas não é falta de fé, é só desespero de mamãe. Porque o Senhor sabe que a gente chora, a gente é ser humano, o Senhor nos deu as lágrimas para chorar mesmo. E eu falei, Senhor, eu estou chorando, e eu estou clamando, e eu estou desesperada, mas eu estou confiando no Senhor. E independente da situação, eu vou confiar no Senhor.
E aí, numa madrugada, uma meia-noite mais ou menos, naquele hospital escuro, eles falaram, a gente vai ter que levar seu filho para fazer o exame. E estava frio, era o inverno, e levaram ele para fazer o ultrassom. E eu fui carregando ele, e eles levavam aquele negócio com a medicação pendurada, e um bebezinho assim, desse tamanho, as pessoas nem sabiam que era um bebê que estava embrulhado ali, empurrando aquele negócio, aquele carrinho com o soro pendurado e as medicações, e levou até aquela sala fria do ultrassom, e falou, tem que tirar toda a roupinha dele, e ele todo gelado, e deixou ele só de fraldinha, e fizeram ultrassom nos órgãos internos, e viram que realmente tinha muito líquido entre os órgãos, mas eles viram que não era questão de retenção de líquido do rins especificamente, então queria dizer, na verdade, que tinha espalhado. Graças a Deus foi uma boa notícia. Tinha muito líquido entre os órgãos, mas não era questão do rim que estava retendo esse líquido. E aí, no outro dia, levando para a médica o resultado, ela viu que é porque ele estava tomando muita medicação e muito soro, então ele estava retendo muito líquido, era por causa disso. E aí, ela mudou o soro lá, não sei se era o soro salgado, trocou pelo doce, alguma coisa desse tipo, eu não lembro exatamente. E, e aí, ele começou a desinchar, mas eu tinha que continuar guardando as fraldinhas dele, e eles pesavam. Toda vez que ele fazia xixi, que eu ia trocar a fralda, eu não podia jogar a fralda no lixo, eu tinha que guardar a fralda, e aí ia acumulando as fraldas. Quando elas chegavam, elas pesavam fralda por fralda, para ter uma noção do quanto de xixi eles estavam fazendo por dia, para vocês terem noção. E aí, meus irmãos, após essa oração ali, de joelhos, nessa noite que ele foi fazer ali, então assim, a gente ora, e aí a gente pensa assim, poxa, eu vou levantar aqui desse banheiro, eu vou sair lá fora e a médica vai aparecer e vai dizer que tá tudo bem. Mas não, eu fiz a oração, eu saí, meu filho estava inchando, 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 e foi essa questão que veio uma prova maior. Talvez, né, a infecção tinha espalhado, ele poderia morrer. E após a oração, então você fala assim, meu Deus do céu, tá tudo indo ao contrário do que a gente espera. Mas aí, meus irmãos, eu comecei a cantar uma música que estava no período que estava do Diante do Trono, que estava na época, que falava sobre isso, glória, glória, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E coincidentemente, né, no meu livro, eu falo muito a respeito de Jó, porque eu me identifico muito com Jó, que é uma pessoa que passou por todo tipo de provação, mas não blasfemou em nenhum momento. Em nenhum momento ele virou as costas para Deus ou desistiu de Deus. Simplesmente ele confiou e disse, se o Senhor tiver que me matar, se o Senhor tiver que fazer o que fazer, e fizer, é isso mesmo, mas eu confio no Senhor, né? A esposa até aconselhou que ele fizesse uma loucura e se matasse, mas que ele blasfemasse contra Deus, e ele não quis, ele continuou confiando em Deus. E aí, meus irmãos, os dias foram se passando, né, e eu, muita oração, sempre de joelhos ali orando, e pedindo a Deus, e lendo a Bíblia, e o meu rosto parecia uma bola de tanto inchaço, e sentindo muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, por causa dos pontos, o estresse, o emocional, isso faz com que doa ainda mais, que a gente sinta ainda mais dor, a carência, né, de não ter ninguém ali cuidando de mim, eu tendo que cuidar sozinha do meu bebê. Mas, enfim, depois de alguns dias, e eu todo momento crendo no milagre, crendo no milagre, eu falei, qualquer hora essa médica vai entrar aqui e vai falar que essas bactérias não existem mais e que meu filho está curado. Mas, assim, no segundo dia a médica falou assim, olha, por ser uma questão das bactérias, vocês vão ficar aqui no mínimo 7 dias, não tem como dar alta para vocês antes disso. E ali, né, meu coração já, tipo, foi no chão, né? Você quer pegar o seu bebê quando ele nasce, ir para casa e aproveitar com a família e tal. E os dias foram se passando e eu confiando no Senhor, eu chorava muito, mas sempre confiando, sempre orando, sempre dedicando meu filho ao Senhor, falando, Senhor, Ele é teu, o Senhor me deu para eu cuidar, mas Ele é teu, bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. E aí, depois de alguns dias, ele foi desinchando, ele foi desinchando, ele foi desinchando, ele foi desinchando, e ele desinchou tanto que ele ficou todo enrugado. Vocês já assistiram aquele filme Benjamin Button, né, que o menino nasce velho e depois ele vai ficando jovem? Ele era exatamente ele era idêntico ao Benjamin Button. Eu já coloquei uma foto aqui no meu Instagram, depois eu vou colocar de novo do lado desse vídeo, tá? Ele ficou murcho, ele ficou todo enrugado, ele parecia um ETzinho, porque a pele ficou, né, soltou depois que ele desinchou, ele ficou todo muito esquisito, parecendo um ratinho, sabe?
mas ele desinchou totalmente e ele até diminuiu, ele ficou bem pequeno, ele ficou bem magro, ele, né, ele ficou uma outra criança, não parecia nem um bebê assim normal. Mas o fato é que passaram os seus dias e a cura veio. E chegou o dia que a médica falou assim, olha, as bactérias estão diminuindo, as medicações começaram a fazer efeito e provavelmente amanhã vocês vão receber alta. E eu disse, Senhor, eu não acredito que eu vou embora para casa com meu filho nos braços. E aí chegou o dia da alta, né? Eu estava ansiosa e peguei meu filho nos braços e falei, meu filho, nós vamos para casa. Você vai para casa comigo. Eu não vou voltar para casa sem você. Você vai para casa comigo. E qual que é o objetivo desse vídeo? Né? O objetivo desse vídeo é como eu consegui vencer a depressão. E como eu falei no começo do vídeo, eu era uma pessoa melancólica, eu era uma pessoa que tinha um semblante descaído, uma pessoa que não ria muito, não era uma pessoa que transmitia felicidade, uma pessoa que transmitia alegria por causa da depressão que eu sofria. Mas quando eu peguei meu filho ali nos braços e falei, peguei a minha trouxa e falei, filho, vamos para casa agora. Gente, naquela hora, a cura do Senhor veio sobre a minha vida de uma forma tão grande. Veio uma força sobrenatural de Deus. Veio, eu me senti realmente como uma leoa, sabe? E eu imaginei o Senhor como o leão da tribo de Judá, que guarda e protege os seus filhos do lobo, devorador, de Satanás. Eu coloquei o meu filho aqui, nos meus braços, apertei, e como uma leoa, eu falei, eu vou sair desse hospital agora. Eu vou sair com meus filhos no braço, mas eu nunca mais vou ser a mesma. Eu não tenho mais como chorar. Eu não tenho mais como... Não é chorar por um momento de tristeza, mas eu não tenho mais como viver uma vida melancólica. Eu não tenho mais como viver uma vida reclamando de tudo, ou achando que eu sou a coitadinha. Oh, meu Deus, o meu passado, a minha infância, como eu sofri, como eu sou afetada, quantos traumas, quantas tristezas, quantas dificuldades. Ai, Deus, coitado de mim, meu Senhor, me ajude, bababá, bababá. E o semblante descaído, e aquela tristeza. Não, eu falei, eu vou rir, porque eu venci, porque eu sou vencedora, porque o Senhor me deu a vitória, porque o Senhor me deu a cura, porque o Senhor ouviu minha oração. E agora eu vou sair desse hospital aqui com meu filho nos braços e eu vou lutar por essa criança. Eu vou lutar por esse filho que o Senhor me deu, que o Senhor ressuscitou, que estava praticamente morto. Sabe? Eu falei, como, né? Depressão foi fichinha. Eu falei assim, gente, como eu posso deixar a depressão me abater? Eu tenho um filho para cuidar agora, eu tenho uma criança que sobreviveu, que o Senhor deu uma nova oportunidade, que o Senhor deu uma chance. Eu não me dou o direito de viver uma vida melancólica, eu não me dou mais o direito de viver uma vida cabisbaixa, eu não me dou mais o direito de viver uma vida triste. Eu vou ser feliz pelo meu filho, eu vou sorrir pelo meu filho, eu vou lutar pelo meu filho, eu vou vencer pelo meu filho, eu vou todos os dias da minha vida acordar agradecendo a Deus pelo meu filho, eu vou viver agradecendo a Deus, porque Deus me deu uma nova oportunidade, porque Deus me deu uma nova chance, porque Deus me deu o meu filho de volta, que aos olhos de todos, vocês podem ter certeza que quando a médica lhe disse para o meu pai e para minha cunhada que era sepsis, eu vi na cara dos três que meu filho estava condenado à morte. E para todos ali, o diagnóstico dele é que ele morreria. Porque se você for pesquisar, você vai ver que a taxa de mortalidade é enorme. Infecção generalizada, poucos sobrevivem, ainda mais um bebê. Pesquisa para você ver, um bebê, as chances são muito menores. Então eu falei, o Senhor trouxe o meu filho de volta dos mortos, e eu nunca mais vou viver uma vida rancorosa, uma vida melancólica, uma vida cabisbaixa, uma vida triste. E para finalizar, a minha irmã está aqui assistindo, ela pode testemunhar. Ela diz para mim, muitas vezes ela olha para mim, porque eu continuo passando por lutas, todo mundo passa, e são lutas assim, que vocês não têm noção. São lutas gigantescas, né? E ela fala pra mim assim, olha, eu nunca conheci uma pessoa tão forte como você. Eu nunca conheci uma pessoa como você realmente, tão forte. E eu falo, meu Deus, como eu me tornei essa pessoa forte? E foi esse deserto, e foi essa luta, e foram os momentos mais difíceis da minha vida que me fizeram uma pessoa forte, que me fez a pessoa forte que eu sou hoje. E eu falo, gente, não é qualquer coisa que me derruba, não.
Não é qualquer problema que me derruba, não. Não é qualquer luta que me derruba, não. Eu tô com Deus. E se Satanás quiser me derrubar, ele vai ter trabalho. Porque o Deus que está comigo, que me guarda e guarda os meus, ele não dorme. E ele não brinca. E ele tá comigo. E eu tô com ele. E ele já sabe disso. E Deus sabe. E Deus me provou. E eu fui aprovada. Porque Deus viu que eu amo meu filho mais do que tudo nesse mundo. Mas que em primeiro lugar no meu coração e acima de qualquer coisa está o meu Deus. E que Deus pode tirar tudo que eu tenho. Ele pode tirar a minha saúde, ele pode tirar a minha família, ele pode tirar a minha vida, ele pode tirar qualquer coisa. Eu só não posso perder a presença de Deus. Eu só não posso ficar sem o meu Deus. Então, a partir daquele momento, eu fui uma nova mulher. E foi em 2011. Nós estamos em 2021. Faz 10 anos que eu me tornei uma nova mulher. Quando eu me tornei mãe, eu me tornei uma leoa. E nunca mais eu fui a mesma. E você pode ver, quem convive comigo, eu estou sempre de bom humor, sempre com um sorriso nos lábios, sempre com o corpo levantado, não mais encurvado, bola para frente, caminhando sempre em frente, porque nós temos um Deus que é fiel, que é poderoso e que nos dá a vitória. E aí eu quero indicar para vocês, se você estiver passando por alguma situação parecida, eu quero indicar para vocês essa música, que chama Glória, do Diante do Trono. Seja o nome do Senhor. Não sei se dá para vocês ouvirem, eu tô tentando aumentar o volume aqui. Mas ela fala, glória, glória a ti, Senhor. Minha voz é péssima, gente. Mas Deus recebe o nosso louvor de forma agradável, né? O máximo que dá para aumentar é isso. Mas a letra fala, escuta aí, glória na sua casa, diante do trono, e fala isso. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação. Talvez Deus permitiu que você ficasse com o seu ente querido, né, nesse período de pandemia. Mas talvez Deus tenha recolhido, Deus tenha levado para eles. Independente se Deus livrou ou se Deus não livrou, bendito seja o nome do Senhor, porque tudo é dele. Amém? Então que você creia. Se você tiver perdido alguém nesse período de pandemia, se você não tiver perdido, se você tiver recebido a vitória, independente de lutas, independente de qualquer situação, dance sobre toda a dor e cante. O que o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias e honra ao nome do Senhor. Obrigado, gente, por estar aqui comigo. Obrigado a vocês por terem participado, por terem comentado. E isso é só uma das milhares e centenas de histórias que eu tenho para contar. Que Deus me deu experiências maravilhosas nessa vida. E que um deserto e uma luta me transformou numa nova mulher. 1000 vezes mais forte do que eu era antes desse período. Então, para você ver que a Bíblia realmente, a tribulação produz algo e nos faz fortes. Então, se você estiver passando por uma tribulação, um deserto, uma luta, saiba que você vai sair desse período muito mais forte, muito mais crente, muito mais confiante no Senhor e muito mais entregando a Ele e falando, Senhor, o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é o primeiro no meu coração. Amém? Deus abençoe vocês, boa noite. Eu vou compartilhar aqui no meu Instagram, se você puder, manda aí nos seus grupos, tá? Compartilhe com todo mundo que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem. E até a próxima, vou preparar uma próxima mensagem para vocês, tá bom? Deus abençoe, beijos, até a próxima.